Seja ou não seja igual a Hamlet. Hamlet é uma peça de teatro escrita provavelmente entre 1599 e 1601 por William Shakespeare e que podemos dizer que é um marco na história da humanidade. Essa peça inaugura uma nova visão sobre o ser humano. E, mesmo escrita 400 anos atrás, pode nos dar muitas respostas para questões que nós temos atualmente, para problemas e questionamentos atuais. Mas para a gente entender como isso é possível, a gente precisa minimamente entender o enredo da peça. E a minha ideia é passar longe de chegar no clímax e no desfecho da peça. O que eu quero é apenas apresentar a ideia central que a gente vai conversar aqui. Então a peça Hamlet, evidentemente, fala sobre Hamlet, o príncipe. E todo o desenrolar da história começa quando Hamlet, príncipe, entra em contato com um fantasma que está na corte. Lembrando que a história se passa na Dinamarca. E a grande questão é que esse fantasma aqui, como vamos lendo e descobrindo, diz ser o fantasma do seu pai, o Hamlet pai. E esse fantasma diz para Hamlet que, na verdade, o seu pai foi assassinado por Cláudio, que atualmente é rei. Não só isso, mas tão cedo na peça nós descobrimos que Cláudio é casado com Gertrudes, que é a ex-esposa do Hamlet pai e mãe de Hamlet. O fantasma conta isso para Hamlet e simplesmente some. Depois desse dia, a vida de Hamlet acaba mudando completamente. Porque Hamlet, com essa informação, começa a alimentar um espírito, um sentimento de vingança. E talvez o tema central sobre a peça seja a vingança. Ora, se o fantasma estava falando a verdade, eu preciso vingar meu pai. Meu pai foi morto. Pensando até mesmo em valores medievais, lembrando que essa peça foi escrita logo após o fim da Idade Média, e pensando que entre os valores mais relevantes, mais virtuados, provavelmente estavam a lealdade e também o respeito, é evidente que a vingança iria sair daqui. A grande questão é que, após a visita desse fantasma, Hamlet começa a ter que decidir, ele vai ter que fazer uma decisão se ele vai se vingar ou não. Mas o que a gente descobre é que, na verdade, essa decisão vira uma indecisão. E por que indecisão? Bom, à medida que a gente desenrola a leitura dessa peça, a gente vai descobrindo que aquele fantasma fez com que Hamlet se questionasse não só sobre a veracidade do que o fantasma disse, mas se questionasse sobre tudo. Hamlet começa então a fazer um extenso trabalho de questionamento de valores, não só a vingança, mas ele começa a questionar a família. Ele começa a questionar o amor, ele começa a questionar a amizade, ele começa a questionar o casamento, a vida na corte, começa a questionar os valores que ele segue. E por que isso? Porque Hamlet começa a perceber que se o atual rei da Dinamarca não é uma pessoa a ser confiável,
como ele pode confiar em todos à sua volta, em todos na corte. E ele percebe que ele não pode confiar. Ele começa a perceber que na corte existem pessoas interesseiras, existem pessoas que vivem de aparência, existem pessoas que querem se aproximar por status. E Hamlet começa a ver que realmente não dá para confiar, não dá para ter certeza de nada nessa vida. Ora, não dá nem para ele confiar no fantasma que chegou nele, disse que o rei Cláudio matou seu pai e foi embora. Como ele vai confiar? Como a gente, olhando assim, se isso acontecesse com qualquer um de nós, talvez a gente ficasse paralisados e não saberíamos. Ele não sabe se foi real ou se não foi. Ele não sabe se era verdade ou não. E a grande questão é que até mesmo essa vingança, mesmo que seja consumada, que eu não vou contar aqui se foi consumada ou não na história, como ele pode se vingar de alguém que é o seu pai, sendo que seu próprio pai chegou no cargo de rei, muito provavelmente também fazendo atrocidades tão cruéis quanto o atual rei, o rei Cláudio. Hamlet, então, se vê diante de tantas incertezas, de tantas inseguranças, que a decisão vira uma indecisão. E é claro, não dá para julgar ele. Qualquer pessoa que estivesse na posição dele muito provavelmente estaria nesse cenário. Agora, entendido isso, finalmente, por que Hamlet pode ser uma peça que serve para o mundo contemporâneo? Bom, acho que eu não preciso explicar tanto, porque podemos ver que talvez Hamlet foi o primeiro homem moderno. E se a gente pensa no homem moderno como uma figura que questiona os valores, que está diante de uma sociedade que está cada vez mais rápida, cada vez mais efêmera, cada vez mais incerta, cada vez mais complicada, estruturada, divergente, como não questionar isso? Como olhar para isso e achar que você consegue tirar uma resposta sobre isso? Então, a gente pode fazer vários intertextos com diversos outros autores. A gente pode fazer intertexto com Bauman, sobre a liquidez das nossas relações. A gente pode fazer um intertexto com Schopenhauer. Esse intertexto seria principalmente daquele famoso diálogo, daquele monólogo, na verdade, que Hamlet faz na peça sobre ser ou não ser. O diálogo ser ou não ser, na verdade, está falando sobre suicídio. E a gente começa até a ver quão profunda e quão relevante foi a peça por ter abordado temas tão profundos e tão importantes há tanto tempo atrás. Ora, se todos os valores que eu posso pensar estão enviesados, estão corrompidos, se as normas da sociedade estão corrompidas, se a sociedade está corrompida, se tudo que me ensinaram na vida da corte está errado, por que eu vou continuar nessa vida? E essa, claro, ele diz, essa aqui é a principal decisão. E de fato é a principal decisão que nós podemos fazer. Então, o que a gente pode tirar de Hamlet para a nossa vida? No contemporâneo, o que Hamlet nos ensina? O que a gente tem que ser igual e o que a gente tem que ser diferente de Hamlet? E é claro, aqui a ideia é aproveitar a literatura para nos dar respostas. E evidentemente o que a gente tem que ser diferente de Hamlet é com a paralisia e com a indecisão. Nós não podemos olhar para os problemas das nossas vidas, para as injustiças da sociedade,
para as coisas que nós discordamos e ficar paralisado. Hamlet ficou paralisado durante a peça. Mas a questão é, essa paralisia não é virtuosa. Por mais que ele não saiba o que é virtuoso, no fundo, talvez ele saiba que isso aqui não vai levar em lugar nenhum. E isso é tão profundo, genuinamente, porque a gente precisa tomar decisões nas nossas vidas. Por mais que estejamos rodeados de pessoas, tal como Hamlet estava, que parecem não se importar com o que está acontecendo, parecem não ligar, por mais que não saibamos no que a gente vai confiar, no que é certo e errado nesse mundo, num mundo em que tudo muda, tudo é caótico, que a gente está cada vez mais imerso em uma sociedade rápida, com TikTok, com vídeos curtos no Instagram, no YouTube, com inteligência artificial consumindo os nossos trabalhos e estamos cada vez mais inseguros. Como é que, em todo esse cenário, eu vou confiar em algo? Eu vou saber o que é certo e errado. E ele não tá longe de mim poder fazer um julgamento de Hamlet e dizer que ele está errado. Ele provavelmente está fazendo a mesma coisa que eu faria. E provavelmente 90% das pessoas faria se estivéssemos no lugar dele. Mas o que a gente pode, sim, fazer igual a ele é o questionamento. E a ideia desse canal, inclusive, vai ser trazer, por meio da literatura, por meio de conhecimentos variados, por meio de reflexões, de experiências de vida, questionamentos. E se você está aqui nesse canal por respostas, saiba que provavelmente eu vou dar poucas respostas. Mas eu vou questionar muito. Eu vou tentar mostrar para quem acompanhar aqui como a gente pode olhar para o que veio antes da gente e tirar alguma reflexão sobre isso. E esse questionamento aqui é o que falta no contemporâneo. O que Hamlet nos ensina é que não dá para viver a vida no automático. Não dá pra gente viver a nossa vida sem questionar a nossa rotina, por que estamos fazendo o que fazemos, por que fizemos o que fizemos, por que nós planejamos fazer o que nós vamos fazer. Não dá para olhar para tudo isso e não se posicionar, não tentar organizar essas coisas. A gente está aqui, a gente provavelmente tem uma vida só, a gente precisa tomar decisões. A gente não pode ficar paralisado. E a grande lição que daria para ser tirada desse vídeo é justamente essa de que se a sua vida tá difícil, se você tem problemas, se você tá precisando de uma força, se você quer respostas, começa por aqui. Começa anotando seus pensamentos. Começa refletindo mais sobre o seu futuro, sobre o seu presente, sobre sua rotina, sobre a sociedade que está ao seu redor. E eu garanto que se você fizer isso, você vai com certeza aproveitar o melhor lado que Hamlet desenvolveu nessa peça. Essa peça aqui, inclusive, tem inúmeras camadas. Quem quiser dar uma olhada no meu livro, essa peça tem inúmeras e inúmeras interpretações, camadas, e eu, inclusive, não resisti. Eu vou até mostrar para vocês. Existe uma versão em inglês de Hamlet que se chama The Art and Shakespeare, da editora The Art and Shakespeare, né? Da coleção. Tá difícil. E para vocês verem o nível da diferença, olha as diferenças de espessura dos livros. E essa edição aqui é basicamente uma edição com inúmeras e incontáveis notas de tudo que a peça simboliza. Então chegou um momento em que, quando eu estava lendo a peça, eu estava percebendo que tinha tantas camadas e tanta coisa que podia ser retirada que eu falei, cara, calma, eu vou fazer uma leitura em conjunto. Então eu lia no português e lia em inglês.
ia vendo as anotações, ia vendo as explicações. Inclusive, esse livro aqui é citado nessa edição da Martin Claret. E eu posso só deixar aqui a minha indicação, minha sincera indicação para que você leia essa peça. É uma peça que não é tão longa, é uma peça que em algumas partes é difícil, é uma peça que é um pouco monótona, tem muitos monólogos, talvez não aconteça tantas coisas, mas é uma peça que, se você olhar com com lentes um pouco mais afiadas, com um pouco mais nítidas, talvez você tire muitos outros ensinamentos do que eu trouxe aqui. A minha ideia é só trazer uma visão completamente superficial e incentivar a leitura, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, e a minha ideia é cada vez mais continuar explicando sobre diferentes livros e como que a gente pode aprender sobre isso. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Tchau, tchau. Até mais.